Que a graça e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Salvador, estejam com você. Chamado à adoração. Quando os descendentes de Jacó, o povo de Israel, saíram do Egito, aquela terra estrangeira, Judá se tornou o povo escolhido de Deus, Israel ficou sendo a sua propriedade. O mar vermelho olhou e fugiu. O rio Jordão parou de correr. As montanhas pularam como carneiros, e os montes saltaram como carneirinhos. Que aconteceu, ó mar, para que você fugisse assim? E você, rio Jordão, por que parou de correr? Ó montanhas, por que vocês pularam como carneiros? Montes, por que vocês saltaram como carneirinhos? Trema, ó terra, na vinda do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Pois ele faz com que as rochas virem fontes e transforma as pedras em fontes de água. Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus, nos altos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor, os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Oração de adoração. Todos. Ó Deus, tu és infinito, eterno e imutável, glorioso na santidade, abundante em amor e compaixão, cheio da graça e da verdade. Tuas obras em todo o universo te louvam, e a tua glória se revela em Jesus Cristo, nosso Salvador. Portanto, nós te louvamos e adoramos, ó Trindade bendita e santa, um só Deus,
para sempre e sempre. Amém. Convite à confissão. Disse Jesus: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ouçamos as boas novas. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Irmãos e irmãs, creiam no Evangelho. Em Jesus Cristo somos perdoados. Amém. Visto que Deus nos perdoou em seu Filho, perdoemo-nos uns aos outros. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Bênçãos me cerca, Senhor. Só tu és a fonte de alegria e prazer. Melhor que a própria vida é te conhecer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, e não há outro, e não há outro, e não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração.
nada podem satisfazer. A sede da minha alma é a te pertencer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, e não há outro, e não há outro, e não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Planos e sonhos tu tens para mim. Eu maravilhado digo, eis-me aqui. Quero agradar-te e cumprir teu querer. Caminhando em graça vou obedecer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, E não há outro, e não há outro, e não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Em minha jornada intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou o meu ser. Em minha jornada intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou o meu ser. O olhar tão doce que amou o meu ser. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, E não há outro, e não há outro, e não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Tu és o dono, tu és o dono, tu és o dono do meu coração. Que grande bênção é estar em tão amor, irmãos ligados pela fé, louvando ao Salvador. O mundo observará
Oração por iluminação. Todos. Ó Deus, estamos diante das Escrituras Sagradas e queremos ouvir a Tua palavra. Ilumina-nos pelo Teu Espírito para que possamos ser instruídos por Ti mesmo e possamos compreender a verdade que liberta. Por Cristo Jesus, nosso Senhor, te suplicamos. Amém. Leitura do Antigo Testamento. Êxodo 14, 19 a 31. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que, em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e os fez andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Leitura do Novo Testamento. Romanos 14, de 1 a 12. Aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões.
Quem dá mais valor a certo dia faz isso para honrar o Senhor. E também quem come de tudo faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas faz isso para honrar o Senhor e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Portanto, por que é que você, que só come verduras e legumes, condena o seu irmão? E você que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por ele. É isto o que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. O texto da nossa reflexão de hoje está baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 18, dos versículos 21 até o versículo 35. O texto diz assim: Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então,
Para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Esse texto que nós acabamos de ler traz uma grande novidade quando Jesus propõe a Pedro o que nós podemos chamar de perdão ilimitado. Na época deles, isso era praticamente inconcebível e na nossa época atual continua sendo. Quando nós olhamos para o que acontecia na época de Jesus e na compreensão que aquela sociedade tinha em relação aos erros das pessoas, nós vamos encontrar como prática mais comum em alguém que era considerado generoso, ou seja, alguém que via o outro de uma maneira generosa, o perdão oferecido por 3 vezes. E se a gente olhar para a proposta de Pedro feita a Jesus, nós teríamos que reconhecer que ele até que é bastante generoso. Em vez de 3, ele mais do que dobra essa proposta, passando não sequer para 6, mas para 7 vezes. E portanto, nós podemos olhar para a proposta de Pedro e pensar: Pedro está sendo alguém que quer impressionar o mestre, propondo uma generosidade maior do que aquela que era comum em sua época. Porém, não é essa a proposta de Jesus. Jesus, em vez de congratular Pedro por sua generosidade perdoadora, multiplica o 7, ou seja, faz com que, simbolicamente falando, o perdão se torne infinito. Ninguém vai ter a capacidade de contar 70, 77, ou seja, 70 vezes 7, cada vez que alguém faz alguma coisa que merece ou que exige perdão. E portanto, a grande novidade desse texto é de fato essa ampliação do perdão para algo ilimitado, feito por Jesus nessa passagem. Essa capacidade de perdoar, que nós entendemos que só pode ser mesmo de Deus, divina, é o que nos permite entrar na presença de Deus uma vez e outra vez e outra vez, pedindo perdão pelos pecados que nós cometemos e que nós tornamos a cometer. Se nós não entendêssemos essa realidade de que Deus nos olha dessa maneira e nos perdoa dessa maneira, ficaria completamente sem sentido pensarmos em pedir perdão por coisas que já erramos anteriormente. Mas aí nós encontramos na sequência aquilo que normalmente é chamada da parábola do credor incompassivo ou do credor mau.
Se você prestou bem atenção na leitura do texto, deve ter notado que parece que as coisas não combinam muito bem dessa primeira parte, em que Jesus amplia o perdão para algo ilimitado, com o que nós vamos encontrar nessa parábola do credor incompassivo. E por que isso acontece? Por que parece que as coisas não se encaixam? Ora, logo depois de Jesus falar que nós devemos perdoar de maneira ilimitada, logo na sequência, ele conta essa parábola de um rei que perdoa uma única vez, para logo em seguida revogar o seu perdão e ainda submeter o pecador à tortura e a trancafiá-lo numa masmorra. Parece meio incoerente, meio fora de lugar essa parábola contada por Jesus. Vamos ver se é assim mesmo. Vamos entendê-la de maneira mais clara. Primeira coisa importante a se destacar é a diferença entre o débito dos dois que estavam presentes nessa parábola. Aquele homem que devia para o rei, o texto na nossa tradução diz que devia milhões de moedas. A tradução ao pé da letra diz que ele devia 10.000 talentos. Só para você ter uma ideia do que isso significava, cerca de 20 toneladas de ouro, ou seja, uma dívida impagável, impossível conseguir pagar uma dívida desse tamanho. Mas o texto diz que o rei agiu com compaixão para com aquele devedor e perdoou a sua dívida, essa dívida impagável. Não precisava, mas fez. Não merecia aquele homem, porque devia, mas recebeu o perdão. E aí você encontra o outro personagem, e o texto diz que devia 100 moedas de prata. Para você ter ideia da diferença de valor, ou de comparação entre o que um devia e o que outro devia, o primeiro devia 20 toneladas de ouro, o segundo 32 gramas e meia. Note a desproporção das dívidas. E aí então nós vamos encontrar nesse texto o erro da maioria dos intérpretes que costumam transferir, sem perceber a diferença, aquilo que o rei faz como se fosse a maneira de Deus agir. O rei da parábola não pode ser comparado com Deus de maneira acrítica, sem entendermos como as coisas funcionam no reino de Deus. E não se esqueça que nas parábolas sempre há a revelação de algum aspecto do reino de Deus. O rei da parábola é chamado de Senhor, e ao passo que Deus é chamado na parábola de Pai Celeste, ou Pai que está no céu. O rei é aquele que tem funcionários, que são seus escravos, ao passo que o Pai Celeste é aquele que tem filhos, que são irmãos entre si. E aí nós começamos a entender a conexão com aquilo que Jesus falou para Pedro, dizendo que ele deveria perdoar aos irmãos, às pessoas que são como ele, também filhos de Deus, de maneira ilimitada. O rei é aquele que periodicamente faz o ajuste das suas contas, cobra do seu funcionário o resultado das arrecadações de taxas e de impostos. Era disso que viviam os reis na época. Já o Pai Celeste não cobra taxas nem impostos, porque não precisa de dinheiro nem de nada humano, e por isso não há contas a acertar. Não confunda o rei e nem identifique o rei imediatamente com Deus. Não é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Para o rei, os credores que não pagavam tinham que ser tratados, e eram, como mercadoria, que podiam ser vendidos e seus bens confiscados, pois para ele mais importava o dinheiro que ele tinha que receber do que a vida humana daquele sujeito que o devia, o que devia para ele. Já para o Pai Celeste, os pecadores são tratados como gente,
passíveis de serem resgatados por causa da graça de Deus, porque a vida humana vale mais do que tudo. Deus não está interessado no lucro, Deus não está interessado nas riquezas e nem em acúmulo de bens. E mesmo quando reis humanos, como no caso desse da parábola, eventualmente demonstram alguma compaixão, como acontece nesse texto, não há nenhuma semelhança com a maioria daqueles que tinham pessoas que lhe deviam. Não é assim com o Pai do céu. O Pai do céu é a própria compaixão. Portanto, nós não podemos confundir e nem identificar o rei com o Pai celestial de maneira automática. O escravo da parábola é perdoado de uma dívida que era humanamente impagável. Assim como acontece com o pecador, que é perdoado de erros humanamente imperdoáveis. Essa é a realidade de todos os que conhecem a Deus e sabem que não merecem nada diante dele. Ou seja, Deus nos perdoa apesar de repetirmos os mesmos erros, de fazermos as mesmas coisas que o desagradam. Contudo, o escravo perdoado no texto não é capaz de tratar o seu semelhante com a mesma compaixão com que foi tratado por seu Senhor. E assim também muitas vezes acontece com os filhos de Deus que são perdoados e que muitas vezes não são capazes de tratar o seu irmão com a mesma compaixão com que foi tratado pelo Pai Celestial. Aqui nós temos algo importante para a vida da igreja. Nós precisamos entender que nós fomos chamados por Deus para fazer parte da sua família e que devemos agir em relação às outras pessoas, ainda quando eles pecam, da mesma maneira que Deus age em relação a nós. Esse é o significado da expressão que nós encontramos lá na oração do Pai Nosso, quando nós oramos sem muitas vezes perceber e dizemos a Deus: perdoe as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui nós temos exatamente a base para essa atitude que deve estar presente na vida daquele que crê. Diante da incoerência absurda do seu funcionário, o rei então revoga o perdão que tinha concedido a ele e entrega aquele escravo para ser torturado e para ser preso em uma masmorra, onde provavelmente nunca mais sairia pelo tamanho da sua dívida. O perdão divino, entretanto, é diferente. Ele é irrevogável e o Pai Celeste espera que os seus filhos e as suas filhas aprendam a lição e passem a demonstrar a mesma compaixão para com os seus semelhantes. Essa parábola foi contada com um objetivo bastante claro. Ela foi contada para mostrar que não há generosidade humana que se compare à generosidade divina. E também para nos fazer refletir sobre a coerência da nossa própria prática. Se fomos e ainda somos perdoados infinitamente pelo nosso Pai Celeste, como foi que nos tornamos incapazes de perdoar as outras pessoas nas suas coisas ínfimas contra nós? E mais, como podemos esperar receber perdão máximo de Deus por tudo quanto fazemos, se somos incapazes de oferecer o perdão mínimo para as coisas que acontecem e que nos atingem de alguma maneira? Que bom que Deus não é um rei que nos trata como mercadoria, mas como um Pai compassivo e misericordioso que espera de nós, seus filhos e suas filhas, que tratemos a cada um dos nossos irmãos e irmãs de maneira compassiva e misericordiosa. Que nós possamos aprender com o exemplo contado por Jesus e que nós possamos aprender o elemento mais importante de toda essa parábola, que destaca o que foi dito para Pedro lá no início.
o perdão ilimitado de Deus. Esse é o exemplo que nós devemos seguir. Esse é o padrão que nós devemos adotar. Ah, pastor, mas é difícil, não tem como. Esse é o caminho proposto por Jesus. Não para quem quer seguir uma religião, mas para quem quer seguir o seu exemplo. Que Deus possa abençoar aos irmãos e que o perdão de Deus ilimitado que te alcançou possa também se estender a todos aqueles com quem você convive. Que Ele seja abençoador e que Ele seja restaurador da sua vida em todo o tempo. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém. Afirmação de fé. Todos. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai.
Esse é o momento da celebração da Santa Ceia e antes das palavras de instituição, eu gostaria de convidar a todos para uma oração. Oremos. Deus de misericórdia, pelo Teu Espírito Santo, abençoa-nos e santifica-nos juntamente com estas dádivas do pão e do vinho, para que o pão que partimos seja para nós a comunhão do corpo de Cristo, e para que o cálice que bebemos seja para nós a comunhão do sangue de Cristo. E agora nós nos oferecemos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Na Tua misericórdia, aceita nosso sacrifício de louvor e gratidão. Em comunhão com todos os fiéis de todo tempo e lugar, nós Te rogamos que cumpras em nós e em toda a criação o propósito da Tua graça eterna. Por Cristo, em Cristo, na unidade do Espírito Santo, toda glória e honra Te sejam dadas, Pai onipotente, agora e para todo sempre. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e o partiu, como eu faço agora, ministrando em seu nome, e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou Jesus o cálice, como eu faço agora, ministrando em seu nome, e o deu aos discípulos, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Convidamos a todos a participarem conosco da Sagrada Comunhão. Os irmãos podem servir os elementos. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim.
Recebei a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém.